O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando o programa Muito Mais Saúde. Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo para você que está aí em casa. Vamos falar sobre perda auditiva. Estamos recebendo aqui a doutora Perla Consuelo Ferreira Silva. Nome grande, né? Mas já batemos um papo aqui antes e o assunto vai ser muito bom. A doutora Perla, ela é fonoaudióloga da Clínica Áudio Serra. Seja muito bem-vinda, doutora Perla. A senhora já é prata da casa, né? Já está acostumada, a gente sabe. Mas comigo é a primeira vez e eu estou muito feliz em recebê-la aqui. A gente já trocou uma ideia antes e sei que o papo de hoje vai ser muito bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui contigo, né? Esse primeiro papo antes das filmagens já foi interessante, agora vai ficar melhor. Isso aí. Bom, a gente vai então trazer para vocês aqui o assunto sobre perda auditiva. Tem muita coisa boa, vocês vão poder conhecer um pouquinho os aparelhos, a gente vai falar sobre muita coisa. Mas para a gente começar esse papo, doutora Perla, a gente sabe que tem alguns sinaizinhos que vão dando aí um aviso para a gente, que a coisa está começando a acontecer. Eu acho que tem um pouquinho a ver com a idade também, se a gente tem alguém na família. Então a gente vai começar por aí. Isso aí, a gente tem alguns sinais que mostram que a pessoa está com a perda de audição. O primeiro sinal é aquele famoso, hein? O que foi? O que você falou? Pedir para a pessoa repetir o que disse. Isso é um dos primeiros sinais. Normalmente, nessa situação, a própria pessoa não fica incomodada com a perda. A família que começa a observar a dificuldade e tenta levar essa pessoa para buscar ajuda. Tá? Normalmente são perdas pequenas ainda, que não causam, na maioria das situações, muito prejuízo no dia a dia, mas a longo prazo a pessoa começa a ter um prejuízo maior, com certeza. Tá? Já estou ficando com medo, porque eu já estou, de vez em quando eu faço essa perguntinha. Não entendi o que você falou, já estou ficando preocupada aqui, doutora. Então, mas foi bom você ter abordado esse assunto. O que acontece? Não necessariamente... quando a gente pede a pessoa para repetir o que ouviu, não necessariamente a gente tem uma perda também, né? Se eu não estiver atenta, estiver distraída fazendo qualquer coisa, você vai falar comigo e eu vou pedir para repetir. Então, a audição e a atenção, elas andam juntas. Se eu não escuto bem, eu fico desatenta. Agora, se eu estou desatento ou sou desatenta, eu vou ter uma dificuldade para ouvir. Não que eu tenha uma perda de audição. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? E essa perda, a gente pode dizer que tem algo que provoca a perda ou isso é natural da vida? Então, a gente tem os fatores naturais, né, pelo envelhecimento. Todo mundo, por volta dos 40 anos, já começa a perder, né, ter alguma perda lá nos sons bem finos, os sons agudos, tá? Se a gente for medir as frequências mais fininhas, a gente já consegue perceber que tem uma alteração. E a partir daí, a perda vem acontecendo, sempre dos sons mais finos, sons médios e depois os sons mais grossos, tá? Isso pela idade. A gente tem o fator hereditário, também que é muito forte. Se tem casos na família, possivelmente, não é regra, mas possivelmente a gente pode ter, tá? E algumas doenças que podem causar perdas auditivas, que vêm aumentando com o passar do tempo, ou então aquelas que acontecem abruptamente. Por exemplo, a gente estava falando do diabetes, né? Diabetes, ele vai causar uma perda auditiva progressiva por causa da alteração da glicose. E a gente tem as perdas súbitas, que podem acontecer, por exemplo, por um ataque viral. Posso ter uma gripe muito forte e isso acometer meu ouvido e eu ter uma perda de audição súbita, que nem sempre ela
a gente consegue ter uma reversão do quadro, tá? Nossa, gente, tem bastante coisa envolvida nisso aí, né? Então, recapitulando, passou dos 40, necessário já começar a acompanhar. Começar a acompanhar, principalmente se já tiver fator hereditário na família. Regra, 60 anos a gente já tem que fazer. 40 já fica mais como precaução, mas a partir dos 60 a gente precisa muito. E o diabético é legal que ele faça esse acompanhamento também em uma certa fase da doença para frente? Então, o diabético, a partir do momento que ele descobriu que é diabético, é interessante, como exame de rotina, uma vez ao ano, fazer o exame de audiometria, para poder ver se a audição está bem ou se está tendo alguma queda. É interessante porque eu vou ter um primeiro exame, que vai ser meu exame de referência, e a partir daí a gente, ano a ano, vai conseguir ver se está tendo alguma progressão da perda ou não. Isso se chama prevenção, pessoal. Prevenção. Prevenção, né? E é bacana que a gente faça, acompanhe para evitar que a coisa chegue num ponto pior, né? Sim. Eu acho que isso é talvez até uma pergunta que a gente coloque aqui, né? O quanto antes a gente consegue detectar isso, melhor. O quanto antes, melhor. Por quê? Alguns anos atrás, os próprios médicos otorrinos, eles não se preocupavam em encaminhar para a protetização auditiva os clientes que tinham perdas pequenas. Ah, não, a sua perda é pequena, por enquanto não precisa não. E a gente tem visto com as pesquisas que essa perda pequena, que a gente vai deixando para lá, com o passar do tempo, a gente começa a ter prejuízo de entendimento. E esse prejuízo de entendimento já é uma alteração totalmente distinta da perda de som. Eu ouvir é o som que está entrando. E eu entender é outra coisa. Então, são coisas distintas. A perda de audição, né, da quantidade de som entrando no nível normal, vai fazendo com que a gente tenha as áreas cerebrais relacionadas ao som funcionando menos. E isso vai fazendo com que eu tenha perda de entendimento. E essa perda de entendimento, para nós que trabalhamos com a protetização auditiva, é o grande problema. Porque a gente não consegue reverter esse quadro. Eu ponho a pessoa ouvindo normal ou próxima do normal, mas eu não consigo fazer com que ela volte a entender 100%. Então, o quanto antes eu detecto a perda e começo a tratar, melhora o prognóstico. Então é importante, por isso é importante. A gente sempre fala isso aqui nos nossos programas de saúde, a gente fala da importância da prevenção, né, para a gente não deixar chegar ao limite máximo da coisa, porque pode ser tarde para correr atrás, né? E hoje, de novo, a gente está falando sobre isso aqui também na parte da audição. E às vezes chegam muitas pessoas para a gente com esse pensamento: ah, eu não estou totalmente surda, eu ainda estou ouvindo alguma coisa, então eu vou deixar ficar pior. E esse pensamento é muito errado, porque o deixar ficar pior é um grande problema por causa dessa questão do entendimento. Porque às vezes deixa passar muito tempo, o entendimento cai muito, quando chega para a gente querendo ajuda, a gente já não vai conseguir dar tudo aquilo que a pessoa está esperando. Eu acho que aí entra um outro fator também, né, doutora, que é importante a gente alertar as pessoas. Não tenha medo de fazer esse exame e detectar que tem. Porque às vezes a pessoa, é uma coisa incômoda, né? Às vezes você vai achar que você não vai mais poder conviver socialmente porque você tem a perda. Ah, porque agora eu vou ter que usar um aparelho na frente das pessoas, né? Às vezes bate isso e a pessoa não quer ir procurar, prefere não procurar. Ah, eu tô ouvindo ainda, tá bom, não vou não. Né? E isso só piora as coisas. Só piora as coisas. Né? Então, na verdade, o caminho não é esse, né? Sempre quando a gente fala em prevenção é para se detectar e tratar. Ótimo que você tem a oportunidade de tratar, né? Sim. E as perdas costumam ser rápidas ou elas são progressivas? Então, a gente tem dois tipos de perda. As perdas que são rápidas, tipo a perda que eu tinha dito anteriormente, causada por um ataque viral. Então, eu posso ter uma perda súbita, ela acontece repentinamente, tá? E tem, na maioria dos casos, a lenta, que é pela idade, por uma progressão de alguma doença. Então, normalmente, a gente tem os dois tipos. A que se instala abruptamente, que é mais difícil, tá? E eu até brinco que falo que é um azar. Ah, eu tive uma perda súbita, foi um azar.
Porque a gente pode estar aqui conversando e, de repente, eu senti um estalo no meu ouvido e parar de ouvir. Então, assim, não tem como a gente se prevenir disso. E a maioria é de forma lenta, vem perdendo, né, aos pouquinhos. A gente sempre, quando pega uma perda pequena e a pessoa está resistente ao uso do aparelho, a gente pede, daqui a um ano, volta, faz um exame novo, para a gente poder ver como é que está. Se está mais ou menos do mesmo jeito, se está progredindo. Mas a minha preocupação, mais uma vez, não é o quanto a pessoa está perdendo de som entrando, e sim a qualidade, que é o entendimento. Tá? Verdade. E puxando agora já bem rapidinho para a gente daqui a pouquinho ir para o nosso intervalinho, os sons que podem ajudar nessa perda, que hoje são muito usados aí, principalmente pelos jovens, que é o fone de ouvido. Realmente tem essa... Tem. Por quê? Que é um grande problema. Eu acabo colocando o som da música no fone alto para cortar o barulho externo. Então, esse som alto, se passar de 85 decibéis, ele já é lesivo para o sistema auditivo, tá? O ideal é colocar num nível que não vai ser prejudicial, você não vai ficar sem ouvir, pode ouvir. Só que você não pode querer competir com o som externo colocando o som musical mais alto, porque aí vai ser realmente um grande problema. Tá? Talvez ele não perceba isso rapidinho, né? Mas com o passar do tempo... Com o passar do tempo, que é o mesmo caso das pessoas que trabalham com música, né, como profissão, os músicos. Eles, a longo prazo, eles começam a perceber isso. Eu não estou escutando o agudo tão bem. É um trauma que é criado ali por som alto. Tá? Então, pessoal, olho aberto, cuidado, e vamos tentar fazer a nossa parte. A nossa parte é investigar, é buscar informação. Tem o profissional específico para isso, que é quem a gente está recebendo hoje aqui, uma fonoaudióloga que é capaz de fazer essa avaliação, né? É importante a gente falar isso, essa avaliação tem que ser feita por um profissional, e é nesse momento que você pode estar segurando aí um futuro, né, que você não gostaria de viver. Então, eu acho legal que você aí em casa procure. E a gente tem hoje aqui a Audioserra, que está trazendo essa informação para você. A gente vai dar uma paradinha agora para o intervalinho comercial, voltamos já já e tem muito mais assunto. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Estamos de volta do nosso intervalinho comercial do programa Muito Mais Saúde. Hoje estamos recebendo a doutora Perla Consuelo, da clínica Audioserra. Ela é fonoaudióloga e a gente está batendo um papo aqui sobre perda auditiva. Eu acho que todo mundo aí em casa tem interesse em saber sobre esse assunto. E a gente vai voltar fazendo um alerta aqui. A gente já pediu para você que faça a prevenção, que procure informação, não deixe passar, principalmente depois dos 40, que a gente já aprendeu aqui hoje. Por quê? Porque a audição é muito importante para o nosso dia a dia, né? Eu preciso da audição, por exemplo, se eu vou atravessar a rua, doutora. Então, quando eu tinha dito a respeito da atenção, se eu perdi a audição, eu não vou ter atenção. Então, numa situação de atravessar a rua, vira um perigo. A audição é um sistema de alerta pra gente, né? Se eu tô dentro de casa e escuto um estouro, eu vou correndo para ver o que é. Então, eu preciso ouvir bem, né? Se não tem isso, a gente está desprotegido, digamos assim. Exatamente. Né? E a gente vai falar um pouquinho agora, pessoal, sobre exames que podem indicar essa perda. Como é que é feito isso? Quais são os exames? A gente tem vários exames auditivos, tá? Desde o bebê até a idade adulta. O primeiro deles, quando a gente fala do bebê, é o teste da orelhinha, que é chamado de emissões otoacústicas. Ele consegue detectar
com um aparelhinho que a gente coloca no ouvidinho do bebê, não dói, é super tranquilo, é um exame rápido. O próprio ouvido dá uma resposta que esse aparelho capta e registra se essa audição está normal ou não. Existem 2 tipos, né, desse exame e a gente consegue ver se está normal essa audição ou se tem uma perda e em que nível que está essa perda. Eu não consigo quantificar, só consigo saber o nível. Esse exame é um exame que não depende da resposta do cliente, no caso do bebê, né? O próprio equipamento registra a resposta que o ouvido dá. A gente tem a audiometria, que é o mais conhecido, o exame mais conhecido, que é um exame que precisa da resposta do cliente. Então, no dia que a gente vai fazer o exame, a pessoa precisa estar tranquila, né? Estar atenta, para a gente poder, né, fazer a medição e ver como é que está. Existem outros exames também, que é o exame Bera, que é um exame também que não depende da resposta do paciente. O equipamento consegue analisar as respostas através de estímulos que a gente dá para o nervo auditivo. A gente é um exame rápido, não é demorado, tá? A gente tem todos esses exames lá na Audioserra, a gente consegue fazer essas avaliações lá. Além desses exames para detectar a perda de audição, a gente tem também o exame de vectoeletroanestagmografia, que é para avaliar as vertigens, as tonturas. Por que a pessoa está tonta? Então, nesse exame, a gente consegue detectar. Esse é aquele famoso, quem tem labirintite? Labirintite. Isso aí. E outra curiosidade que agora me veio, esse exame do bebê, isso já é feito hoje como um protocolo, digamos assim, quando o bebê nasce ou não? Então, existe uma lei que obriga toda maternidade e hospital fazerem, só que a gente vê que não é a realidade, né? Assim, seria muito interessante, sim, assim, né? como o teste da linguinha, hoje a gente tem o teste da linguinha, para ver se a criança vai ter alguma alteração que vai atrapalhar na amamentação, na sucção, na fala futuramente, assim como o teste do pezinho, a gente tem o teste da orelhinha. Mas, infelizmente... Não é bem assim. Não é bem assim. Mas não sei, né? De repente seria importante em casa, você, papai, mamãe, investir num examezinho desse, né? Tão bom quando a gente faz, sabe que está tudo bem, ou, infelizmente, quando a gente sabe que não está tudo bem, mas a gente tem a oportunidade de cuidar, de tratar. Novamente falando, quanto antes a gente começa a fazer isso, né? Então, de repente, vale a pena também investir num exame desse, né, E doutora? no caso do bebê, mesmo fazendo o exame e detectando naquele momento que está tudo bem, é importante estar observando o desenvolvimento da criança. Porque a gente tem as perdas que podem acontecer repentinamente, né? Ele também está incluído nesse caso. Também está incluído. Vamos supor que a criança teve aí uma meningite, uma cachumba, alguma coisa. Pode ser que ela venha adquirir uma perda de audição para essas doenças. Então, assim, e tem perdas que elas acontecem lentamente, mas a criança já nasce com alguma coisa muito discreta que o exame não vai detectar e com o passar do tempo vai aumentando. Então, é importante a família estar observando se o desenvolvimento dessa criança em relação à audição se está normal comparando com as outras crianças, mais ou menos com o mesmo desenvolvimento, ou se está diferente. Porque se tiver aí, tem que procurar um profissional para poder avaliar. Então, é importante. Esses exames, então, todos podem ser feitos na própria clínica, né? Sim, lá na Audioserra hoje a gente conta com todos os exames auditivos. Ok, pessoal. Desde o bebê até o idoso. Então, tá aí a dica. E a gente vai agora falar sobre algo que eu acho que as pessoas também querem conhecer. A gente vai pedir uma imagem que a gente trouxe aí, que vamos falar um pouquinho sobre os aparelhos auditivos. Se tem alguma indicação específica, o tipo de aparelho, como é que funciona? Sim. A gente tem algumas imagens ali, ó. Hoje a gente tem várias opções, os aparelhos são selecionados de acordo com a perda auditiva que a gente detecta no exame, levando-se em consideração não só o tamanho da perda, mas também a dificuldade na compreensão em relação às informações auditivas. Normalmente o cliente faz a audiometria no consultório com o médico otorrino e leva para a gente, tá?
E lá a gente vai sentar e vai conversar qual é a melhor opção. Não necessariamente você pode escolher o que você quer usar. Às vezes a pessoa já chega, eu quero aquele aparelhinho pequenininho que fica dentro do ouvido, mas quando a gente avalia o exame, vê que não é possível. Não é como um óculos, que você coloca a armação que você quer e tal. A gente vai ter que escolher dentro do exame de audiometria. Tem uma limitação. Tem uma limitação. Apesar de hoje já ter muita coisa. A gente já tem aparelho recarregável, né, que não precisa trocar a bateria. A bateria já é interna, igual a dos celulares, né? Ligou na tomada e ele vai carregar. E a gente consegue ter uma carga para mais tempo. Então, isso hoje já facilitou muito o dia a dia do usuário do aparelho auditivo. Sim, mas cada um tem o seu modelo. Outra coisa legal que eu já vi também é personalizado, né? Porque tem o seu molde, né? Do seu ouvido. Dependendo do aparelho, a gente precisa confeccionar um molde para adaptar no ouvido. E isso é feito personalizado. Não tem como eu pegar o de uma pessoa e colocar na outra. Né? Porque a anatomia é diferente. E a gente também tem uma coisa que é muito legal, a gente dá a opção do cliente experimentar o aparelho antes de comprar. Nossa, como se fosse um test drive. Bacana. Né? A gente deixa o cliente ficar uns dias em casa com o aparelho para ele ver no seu dia a dia quais são os benefícios que o aparelho vai trazer. Tá? Tem muita gente que chega resistente. Quando a gente manda para esse teste domiciliar, a pessoa volta com outro pensamento. Porque vê que realmente está perdendo muitas coisas e com o uso do aparelho ela conseguiu ver que, né, isso pode voltar a ser normal. Eu passei essa experiência na minha casa, minha mãe usa o aparelho e com ela aconteceu isso, que ela, a princípio, foi colocar aquele aparelhinho lá dentro do ouvido. É mais bacana, né? Não aparece quase e tal. Mas ela não se adaptou. Não foi legal, aquilo incomodou, ela se sentiu péssima. Aí ela experimentou o outro. Pronto, o mundo se abriu, ela gostou, se adaptou, achou melhor, né? Então tem esse lado, né? Cada pessoa, isso vai de cada pessoa. E a gente tem que ter muito cuidado na hora dessa escolha, porque uma primeira impressão ruim, talvez essa pessoa largue para lá. Isso aí. Que acontece muito, né? Sim, acontece. Então, a gente tem que dar uma primeira experiência boa para essa pessoa conseguir, né, já logo de cara, fazer o uso e ter uma boa resposta. Aí entram as duas coisas, a avaliação de acordo com o que ela pode usar. Sim. E o modelo. Sim. Então, legal o test drive, muito legal. Exatamente. E tem várias situações que a gente tem que interferir, porque senão a coisa não funciona. Por exemplo, a pessoa chega com essa coisa, eu queria tal aparelhinho assim, porque fulano usa assim. Só que os problemas são totalmente diferentes. Então, o aparelho que o fulano usa não necessariamente vai servir para mim, né? Mas por que o meu tem que ser assim? Porque, de acordo com o seu exame, você precisa desse modelo, desse tipo de aparelho. Eu quero o mais barato que você tiver. Não necessariamente vai resolver a expectativa que a pessoa chega em relação ao problema. Mas, se você não pode adquirir aquele que é o necessário, né, que é o melhor indicado, eu sempre digo que é melhor do que nenhum, né? Se todo mundo conseguisse colocar exatamente o que a gente indica, seria excepcional, mas em algumas situações a gente não consegue, por situação financeira e tal. Mas um aparelho bem ajustado, um acompanhamento bem feito, a pessoa tem um desenvolvimento legal. Então, bacana a gente dizer para você que não está perdido não, pessoal. Vida que segue, vida normal. Melhor, às vezes, até do que quando você estava lá sofrendo para ouvir, né? Sim. E agora você está ouvindo muito bem e pode continuar a sua convivência com as pessoas, está em grupo, vida normal, mas você tem que fazer a sua parte. E o último temazinho, zumbidos, o que a gente pode fazer? Zumbido. A queixa de zumbido é muito grande no consultório, muito grande. Na maioria das vezes, a pessoa chega a procurar a gente com uma expectativa muito grande. Isso é o nosso grande problema.
Porque nem sempre só o aparelho vai resolver. Porque se esse zumbido está sendo causado por... A causa pode ser vários fatores. Então, dependendo do que está causando esse zumbido, não necessariamente só a colocação do aparelho auditivo vai resolver. Às vezes a gente vai precisar de um acompanhamento com um psicólogo, algum medicamento passado pelo médico otorrino, tá? E juntamente com o aparelho auditivo. A gente tem hoje também fonoaudiólogos que trabalham com uma terapia para trabalhar vários aspectos em relação ao zumbido, para também fazer com que você tenha uma percepção menor dele. Porque normalmente ele é bem menor do que a percepção que a gente tem. A gente fica tão apegado a ele que acaba que a gente percebe ele muito maior do que ele é. Então a gente tem todo um trabalho que é desenvolvido pelo fonoaudiólogo para amenizar essa percepção, tá? Pessoal, é interessante esse assunto, né? E a gente já viu aqui que não é às vezes só esse trabalho. E a gente entende que muitas vezes isso pode ser alimentado de uma forma ruim e isso incomodar demais e a gente não conseguir ver solução. Mas aqui já foram dadas 2 dicas, né? Às vezes um aparelho e um trabalho psicológico junto, né? Pessoas muito ansiosas, às vezes se concentram mais ainda, mas tem jeito, pessoal. A gente precisa trabalhar isso, né? De alguma forma, ou com a fono, com o otorrino, com o psicólogo, ou os 3 juntos, né? Há possibilidade. Dependendo da situação, a gente precisa dos profissionais trabalhando conjuntamente. Doutora, o nosso tempo acabou. Ah, que pena. Mas eu queria que a senhora deixasse aí o último apelo para o nosso público, convidando para que faça prevenção, que faça visita ao fonoaudiólogo. Pode ir à Clínica Audioserra, né? Pode deixar o seu apelo final. Pode ir na Clínica Audioserra ou pode procurar o seu otorrino de confiança. E vamos fazer um exame auditivo, quem ainda não fez ou quem já fez e deixou para lá, vamos fazer novamente, vamos ver como é que está essa audição para a gente poder tratar o quanto antes. Obrigada pela sua presença, as portas estão sempre abertas. Obrigada. E eu sei que a gente vai falar muita coisa ainda aqui, que tem muito assunto para falar. O programa Muito Mais Saúde de hoje chegou ao final, trazendo sempre muito mais saúde para você. Até a próxima.